em sua infinita sabedoria, Deus ele criou o mundo. Ele criou todas as coisas que nós podemos ver e até que nós não podemos ver, como principados e potestades, anjos, caídos ou não. Ele criou os céus e a terra, a lua e as estrelas, os animais e o homem, tudo ele fez, tudo ele criou, como diz a canção, para o seu louvor. Agora eu peço aos irmãos para fazer um exercício aí de meditação e supor que após ter criado todas as coisas, uma suposição, tá? Após ter criado todas as coisas, vamos supor que Deus tivesse feito certas leis, as quais os homens chamam de leis da natureza, e que então tivesse se afastado e deixado o mundo entregue à sorte e à lei e às leis da natureza, entre aspas, que ele criou. Em tal hipótese, teríamos um mundo sem nenhum governante, sem ninguém que estivesse governando de forma inteligente e de forma soberana. Um mundo controlado pelo nada, apenas por leis impessoais. À luz dessa suposição, considere ainda a seguinte pergunta: que garantia você tinha que um dia, talvez muito em breve, o mundo não seria destruído por essas leis naturais? Por exemplo, o vento sopra onde ele quer. Nenhum homem pode domá-lo, pode retê-lo. Pode ser que de repente ele alcançasse uma grande velocidade, tomasse proporções gigantescas de um furacão e destruísse todo o planeta Terra. Afinal de contas, não tinha ninguém para impedi-lo. Ele começou, então ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, até destruir tudo. Se não há, além de leis naturais, um governante, alguém que ponha termo, que ponha fim, que ponha início a todas as coisas, o que seria de nós? Se nada além de leis da natureza, regulando o vento, pudesse impedi-lo de destruir tudo, amanhã você poderia se acordar com um pé de vento, um furacão, um tornado, arrancando a sua casa e destruindo tudo. Afinal de contas, quem impediria? Sigamos nesta mesma linha de raciocínio no que diz respeito à raça humana. Será que Deus está governando o nosso mundo? Será que Deus tem um controle sobre o homem? Ou estamos soltos fazendo aquilo que bem entendemos? Será que Deus ele tem o controle do nosso destino? Será que Deus ele tem o controle das nações e da história? Domingo, estivemos analisando o capítulo 1 do livro de Abacuque, versos 5 a 11, e vimos que Deus continua sim no controle da história. Ele levanta quem Ele quer e quando Ele quer. Ele põe limites e Ele deixa correr. Seja para homens bons, ou seja para malfeitores. Eu te asseguro que existe um Deus que está governando todas as coisas. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que é soberano. Um Deus que controla o homem, controla as leis da natureza, controla as coisas animadas ou inanimadas. As coisas vivas, visíveis e invisíveis. Tem um Deus que controla todas as coisas. Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono.
e o seu reino domina sobre tudo. É imprescindível, meus irmãos, que Deus reine sobre este mundo. É imprescindível que Ele governe todas as coisas de forma soberana, pois Ele é o Criador de tudo. Afinal, o Senhor, além de Criador, Ele é provedor, Ele é sustentador, Ele é legislador, Ele é reto juiz. Ele administra tudo aquilo que Ele criou com as suas mãos. O governo soberano de Deus, ele se estende sobre a matéria inanimada. Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Gênesis capítulo 1, versos 14 e 15. Deus, Ele governa as estações do ano. Chuva, calor, aqui a gente só tem ou chuva ou calor, né? Não tem nem frio. Mas onde tem as estações bem definidas, Ele está lá, primavera, verão, outono e inverno, Deus governando todas as coisas. Ele colocou os astros celestes para separar essas estações. E até hoje, eles continuam fazendo aquilo que Deus determinou. Salmo 33, versículo 9, o salmista ainda diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pela sua palavra. Não só veio a existir, como também até o dia de hoje cumpre cabalmente tudo aquilo que Deus determinou, tudo aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. O sol iluminando o dia, a lua resplandecendo sobre a noite. Até hoje, a obra da criação de Deus faz aquilo que Ele determinou. Deus, Ele é absoluto. Deus, Ele é soberano sobre a matéria inanimada, sobre aquilo que não tem vida. Nas águas do dilúvio, quando romperam-se todas as fontes do grande abismo e a comporta do céu foram abertas, foi Deus que ordenou. Sou eu que estou fazendo. Vai abrir a terra, vai descer água e vai inundar tudo. Sou eu que estou estabelecendo isso. Em relação às pragas do Egito, mediante a ordem do Senhor, a luz, o dia se transformou em trevas. O rio se fez sangue. Choveu granizo. 3 dias, densas trevas prevaleceram sobre o Egito. E sabe o que é mais interessante? É que no arraial onde ficava o povo de Israel, onde ficava o povo de Deus, havia luz. Todo o Egito em trevas. E lá havia luz. Deus, Ele é soberano sobre a matéria inanimada. Depois você pode ler o capítulo 10, especificamente versículos 21 e 23, ao 23. Os exemplos citados, meus irmãos, não são casos isolados de maneira nenhuma. Não são coisas que aconteceram só naquela época e não acontecem mais hoje. Pelo decreto de Deus, caiu fogo e enxofre dos céus para acabar com Sodoma e Gomorra. Pelo decreto de Deus, caiu fogo dos céus para consumir o holocausto de Elias. As águas do Mar Vermelho se dividiram ao meio. Mas quando o Faraó passou com seus exércitos, ela destruiu o exército de Faraó. A terra se abriu ao meio para consumir, para sugar aqueles rebeldes na revolta de Coré. A voracidade do vento cessou
sobre a sua palavra, sobre o seu comando, quando os discípulos estavam no barco. O sol retrocedeu. O tempo parou. A fornalha que Nabucodonosor acendeu consumiu os seus servos que foram empurrar aqueles homens, aqueles 3 homens dentro da fornalha. Queimou todos eles. Mas nada aconteceu aos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Isaías, Ananias e Azarias, que estavam dentro do fogo. Por decreto e ordem de Deus, eles não foram consumidos. Nem um fio de cabelo, nem sua roupa ficou chamuscada. Assim como estes, são tantos outros exemplos bíblicos que comprovam o governo soberano de Deus sobre a matéria inanimada, sobre o fogo, sobre a terra, sobre o vento, sobre as águas. Granizo e neve, tudo se cumpre, tudo se faz pela palavra de Deus. Todas estas coisas executam as suas ordens, servem para cumprir os seus propósitos. E aqui fica uma aplicação para nós. Cuidado para que nós não viemos a nos queixar do clima. Está muito quente, está muito frio. É Deus. É Ele que está enviando o frio, é Ele que está enviando a chuva, é Ele que está enviando o sol. Nós estamos reclamando, se queixando, se assim o fizermos, de Deus. Mas o governo soberano de Deus também se estende sobre as criaturas irracionais, sobre os animais. Na ocasião do dilúvio, Deus demonstrou que exerce governo e domínio também sobre os animais. Ele deu a ordem a Noé para que eles fizessem entrar de 2 em 2 na arca. Mas quem foi que trouxe os animais até Noé? Noé saiu para pegar? Para buscar? Para separar o melhor? A Bíblia diz que eles vieram até Noé. O trabalho de Noé foi abrir a porta e entra. Deus controla os animais. Deus enviou nuvens de gafanhotos para atormentar Faraó e a terra do Egito. Deus delimitou onde os gafanhotos iriam destruir. O que eles iriam destruir não toca na plantação de Israel. Era pesticida que eles usavam lá? Tinha algum repelente de gafanhoto? Consome tudo, mas aqui você não toca. E eles obedeciam. Eles cumpriam o propósito de Deus. A Arca da Aliança, por exemplo, foi trazida da terra dos filisteus por 2 vacas. Sem nenhum homem na frente, sem nenhum homem guiando, os filisteus colocaram lá sobre o carro de boi, colocaram 2 vacas e tangeram ela. E elas acertaram o caminho de Israel. Quem ensinou elas? Quem disse que era para ela ir para Israel? Se não foi Deus. Deus fez com que um jumento repreendesse o profeta. Deus levantou 2 ursas para se alimentar ou para consumir, para matar 42 rapazes que atormentavam o profeta Eliseu.
que ficavam zombando e caçoando do profeta. Deus fechou a boca de leões famintos quando Daniel foi jogado na cova dos leões. No outro dia, quando o rei mandou que aqueles homens que acusaram Daniel fossem jogados lá, eles foram devorados. E Daniel passou a noite todinha lá com os leões. Deus domina, Deus governa, Deus é soberano sobre os animais. Deus preparou um grande peixe para engolir o seu profeta, porque ele queria fugir da sua responsabilidade. Ele não queria fazer aquilo que Deus determinou. Agora, interessante que o peixe fez. Jonas fugia de Deus e o peixe, cumprindo a ordem de Deus, ia atrás de Jonas, só esperando os homens jogar ele do barco. 3 dias depois, o peixe foi deixar Jonas aonde Deus quis, lá em Nínive. E Jonas queria fugir, o homem fugindo de Deus e os animais cumprindo os propósitos de Deus. O Senhor, Ele reina. Ele governa. Ele é soberano sobre os animais. O governo soberano de Deus também se estende sobre os homens. Ele se estende sobre a matéria inanimada, ele se estende sobre os animais, mas também se estende sobre os homens. E aqui, meus irmãos, eu reconheço que essa parte é a mais difícil, mais delicada deste assunto da soberania de Deus. Nós vamos ver com mais detalhes como Deus, Ele controla, Ele governa a raça humana também. Vamos ter outras mensagens sobre isso, mas nesta daqui eu só queria considerar de forma geral o governo soberano de Deus sobre o homem. Defrontamos-nos com alternativas e nos vemos forçados a escolher entre elas. Ou Deus governa, ou Ele é governado. Ou Deus faz a sua vontade, a minha vontade vai prevalecer, ou Deus faz a vontade do homem, quando Ele determinar, quando Ele ordenar. O que você acha que Deus está fazendo? A sua vontade, a vontade dEle, ou a minha vontade? Ou a sua vontade? Ou Deus, Ele domina, ou Ele é dominado. Ou Deus cumpre os seus decretos, ou Ele cumpre as ordens dos homens. Ou Deus estabelece o seu governo, ou Ele é um pau-mandado do governo de determinados homens. É difícil fazermos nossa escolha, mas temos que escolher. E como eu já disse aqui outras vezes, eu prefiro crer, e eu creio em um Deus que Ele governa todas as coisas, que nada foge do controle da sua mão. Nada. Cada ação dos mais desregrados dos seus súditos, ou seja, do homem, está inteiramente sob o controle de Deus.
Está debaixo do controle de Deus. Cada ação. Nada fugiu do seu controle. Nada fugiu do seu propósito. Seja ações boas ou ações cometidas por homens mais ou mal. Mas tudo está no controle de Deus. Enquanto o homem age, apesar de não saber, apesar de pensar que ele está cumprindo a sua vontade, fazendo aquilo que ele quer, ele está sendo o instrumento usado por Deus em seus planos. Lembra lá do livro de Abacuque domingo? É uma nação má, impetuosa, é uma nação violenta. Mas sou eu que estou levantando e eles estão vindo. Nabucodonosor não. Abacuque sabia disso. Agora eu pergunto aos irmãos, os homens que estavam sob o comando de Nabucodonosor, saindo para a guerra, para a vitória, para a conquista, para formar o Império Babilônico, será que eles tinham consciência que estavam cumprindo o decreto e a determinação de Deus? Eles sabiam disso? Porque Deus diz, eles fazem as suas leis. Nenhum deles sabiam que estava cumprindo o plano de Deus. Mas estavam sendo instrumentos usados por Deus para trazer disciplina, ajudar. Deus é soberano. Agora, será que isto só foi com os babilônicos, com os caldeus? Ou Deus também não tem o mesmo controle sobre qualquer homem mau? Sobre qualquer homem que comete rebeldias contra o Altíssimo? Que acha que está fazendo a sua vontade quando na verdade está cumprindo as determinações e os planos de Deus. Como eu disse, este é um assunto bem difícil, mas nós vamos ver que apesar do controle de Deus, do governo de Deus, o homem não está isento das suas responsabilidades. Temos que aprender a conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade do homem. Talvez aí é o ponto-chave para que a gente possa entender estas coisas. Dizer que Deus é soberano não vai livrar ninguém da culpa. Se eu estou fazendo isto, se eu sou mau, se eu sou bom, é Deus. Não é assim, não. Não é desta maneira. Nós vamos ver isso mais na frente com mais calma, com mais tempo. Meu objetivo aqui não é uma inquirição filosófica, e sim determinar qual é o ensino das Escrituras. O que a Bíblia nos ensina? Porque somente assim, meus irmãos, nós vamos aprender acerca do governo soberano de Deus sobre a matéria inanimada, sobre os animais, sobre os homens, sobre os seres celestiais. Um Deus que é poderoso, um Deus que é criador, um Deus que é eterno, que governa todas as coisas. Vamos aprender a forma como o seu caráter, como o seu plano é estabelecido, mesmo com o pecado do homem. E através do pecado do homem.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, Paulo vai dizer: nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo encontra lá várias pessoas adorando um Deus desconhecido. E Paulo vai dizer para aquele povo: olha, sabe esse Deus aí que vocês estão adorando? Esse Deus desconhecido é o Deus Criador. É o Deus de Israel. É o Deus que governa todas as coisas. É o Deus que por Ele vivemos. É o Deus que por Ele nos movemos. É o Deus que por Ele existimos. Sabe, o mover é andar, é fazer a vontade de Deus. Se estamos aqui hoje no culto presencial, os irmãos que estão aqui presentes, foi Deus que lhe trouxe aqui. Foi o Espírito Santo de Deus que lhe encorajou. O apóstolo Paulo, ele não hesitou em afirmar que nós vivemos, nos movemos e existimos por Deus e em Deus. Isto é, que não somente devemos nossa existência àquele que nos criou, mas o mover-se também devemos a Ele. O viver, o respirar, devemos a Deus. Devemos a um Deus soberano que controla todas as coisas, quer seja no céu, quer seja na terra. Que está supervisionando todas as coisas, quer seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Que governa todas as coisas, quer seja nos céus, na terra, ou nos mais profundos do abismo, Ele está lá. Nas mãos de Deus está toda a vida. Nas mãos de Deus está todo o nosso caminhar, todo o nosso caminho, todo o nosso se mover. Porque é Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou vem dos lábios do Senhor. Fazemos planos, mas quem realiza? Quem faz a coisa acontecer? Podemos planejar: amanhã eu vou em João Pessoa, eu vou no centro, vou comprar isso ou aquilo. Mas se amanhã amanhecer chovendo, aquela chuva pesada. Se amanhecer o pneu do carro furado, a bateria descarregou. Você vai concretizar os planos que você fez? Eu vou de ônibus. Não passa ônibus. É Deus que realiza os nossos planos. Versículo 9, ainda de Provérbios 16, vai dizer: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Olha só, eu planejo, eu quero ir, meu coração vai tentar traçar o caminho que eu quero ir, mas eu só vou se Deus permitir. Se Ele não permitir, eu não vou. Eu não vou conseguir dar os passos para realizar o que está no meu coração. Isso é ou não o governo de Deus sobre a humanidade? Provérbios 21.
como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus vai inclinar o nosso coração para fazer os seus planos, para cumprir os seus propósitos. Foi assim com Nabucodonosor, foi assim com os caldeus, foi assim com Israel, com os filisteus, com os egípcios. Porque diz a palavra de Deus, eu endureci o coração de Faraó. E na hora certa eu fui lá e deixei vocês irem. Por que Deus não deixou logo sair o povo todo? Porque Deus tinha lições para ensinar a Israel. Assim como Deus tem lições a nos ensinar. Cabe a nós estarmos atentos ao que Deus quer nos ensinar nas coisas que vivemos, pelas coisas que passamos. E sabe, irmãos, quando não aprendemos estas lições, elas vão se repetir, até que aprendamos. Não é assim na escola? Quem lembra aqui? Professor ensina a matéria, você faz uma prova. Se você não passar na prova, você fica reprovado. Se você não tiver uma nota no final do ano, uma média final adequada, você vai ter que cumprir aquela matéria ou aquelas matérias, todas elas novamente. Assim é a nossa vida. Deus tem muitas coisas a nos ensinar. Quando não aprendemos, nós vamos passar pela prova de novo. Nós vamos ser provados novamente. Se a nossa fé não for aprovada, vamos passar pela prova de novo. Se o Senhor dirige os passos do homem, não é a prova que Ele também governa todas as coisas? Governa a sua vida e a minha vida? Como disse, hoje eu só quis dar um plano geral da soberania de Deus no governo da humanidade, no querer, no realizar do homem. Vamos ver com mais detalhes este assunto. Ó Pai, obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Fico aliviado, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Me sinto confortável, porque o Senhor é soberano. Está no controle da minha vida, Senhor. Está no controle daquilo que eu quero fazer. Inclina o meu coração para a Tua vontade. Me sinto aliviado por isso, meu Pai. Sou grato a Ti pela Tua misericórdia na minha vida, na vida dos nossos irmãos em Cristo. Me sinto nos Teus braços, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Se passamos por provas, se passamos por aflições, mesmo assim sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. E isso conforta, isso nos faz passar por provas e aflições de maneira confiante em Ti, porque nada fugiu do Teu controle. O Senhor é soberano no governo deste mundo. Em nome de Jesus, amém.